Parashá Vayera, o nome da Parashá. À primeira vista, Parashá Vayera é uma continuação direta da Parashá Lech Lechá. Em Lech Lechá, nós lemos sobre as viagens de Avraham, disputas, guerras e vida familiar. E aqui, em Parashá Vayera, a história prossegue, ao conhecermos mais uma parte da vida e da época do primeiro judeu. Porém, a Torá não é um livro de história. Ela é uma fonte valiosa de inspiração e ensinamentos para nos conduzir ao encontro de nosso Criador. Assim, não podemos estar lendo aqui duas partes da história de Avraham. Cada Parashá é uma entidade autossuficiente em sua essência, completa em sua própria mensagem, que é transmitida por seu nome. Assim, qual é a lição de Vayera? E em que ela difere de Lech Lechá? A distinção básica entre as duas Parashot é que Parashá Vayera descreve a vida e as realizações de Avraham após sua circuncisão. A circuncisão não é unicamente uma mitzvah, uma maneira singular de se conectar com Deus, mas sim, acima de tudo, um pacto que condensa de forma genérica toda a mensagem do judaísmo. Um dos princípios básicos do judaísmo é que a espiritualidade não deve ser relegada às esferas mais abstratas da existência. Ao contrário, os princípios da Torá devem se tornar tangíveis e visíveis na carne e no sangue do homem. O pensamento racídico rejeita a ideia do abandono da materialidade em nossa busca pela espiritualidade. Ao contrário, nossa meta é tornar o mundo físico receptivo e sensível ao divino. E isto ocorre de modo vívido e efetivo. No pacto da circuncisão, onde a espiritualidade associada a uma mitzvah se torna permanentemente marcada na carne do homem. E é por isso que esta Parashá é chamada Vayera. Deus apareceu para ele. Porque tudo que nós lemos nas páginas seguintes descreve uma nova era na vida de Avraham, na qual seu corpo físico se tornou um receptáculo para a divindade através do pacto da circuncisão. A lição para nós, como descendentes de Avraham, a presença de Deus é muito evidente em nossas vidas. Por essa razão é que até mesmo as crianças se sentem naturalmente atraídas a beijar uma mezuzá, dizer uma bênção, etc. Assim, ao lermos na Torá como Deus apareceu para Avraham, devemos nos conscientizar de que Deus também aparece para nós. A única diferença real é que Avraham foi dada a capacidade de ver, isto com seus olhos. A única diferença real é que a Avraham foi dada a capacidade de ver com seus olhos, mas como descendência de Avraham, nós deveríamos nos satisfazer, mas como descendentes de Avraham, não deveríamos nos satisfazer com a presença invisível de Deus. Nós devemos clamar e perguntar: por que Deus mostrou-se a Avraham e não se mostra a nós? Baseado em Likutei Sihot, volume 11, página 49, Sirat Parashá Vayera 5752. 3 anjos visitam Avraham. Deus apareceu a Avraham nas planícies de Mamré, 3 dias após sua circuncisão, enquanto ele estava sentado à entrada de sua tenda, onde ele esperava avistar algum visitante para poder recebê-lo no calor do dia. Ele ergueu seus olhos e viu 3 anjos sob a forma de homens de pé
a pequena distância dele. Ele percebeu que os visitantes não queriam incomodá-lo. Por isso, ele correu da entrada de sua tenda para cumprimentá-lo, prostrando-se no chão. Ele disse: Senhores, se for do vosso agrado, não continue sem passar por seu escravo. Permitam que um pouco d'água seja trazida pelos meus servos e lavem seus pés. Descansem sob a árvore. Eu trarei um pedaço de pão para vocês reanimarem-se. Então poderão continuar seu caminho. Eu peço isso a vocês porque vocês honraram-me com suas visitas. Está certo, eles replicaram. Faz como disseste. Avraham correu até a tenda de Sara e disse: Depressa! 3 medidas de farinha fina, 3 medidas de farinha fina, da mais fina farinha. Amassa e fazes torta. Avraham correu até o gado e pegou 3 bezerros tenros e bons. Ele os deu ao jovem Ismael, que se apressou em preparar 3 línguas com mostarda. Ele providenciou um pouco de nata e creme de leite e os bezerros que ele tinha preparado, e os colocou diante dos anjos. Ele ficou de pé atrás deles, enquanto eles fingiam que comiam sob a árvore. Eles lhes perguntaram: Onde está a tua esposa Sara? Aqui na tenda, ele replicou. Um anjo disse: Em nome de Deus, eu retornarei a ti nesta época, no próximo ano, e tua esposa Sara terá um filho. Sara estava ouvindo atrás da tenda, bem ao lado do anjo. Avraham e Sara já eram velhos, mais ainda, imersos na vida diária, e Sara já havia parado o ciclo de uma mulher. Olhando para o seu corpo, ela riu para si mesma, dizendo: Depois de eu ter enrugado, terei agora a pele alisada? E o meu marido é velho. Deus disse a Avraham: Por que Sara riu e disse: Posso realmente ter um filho quando estou tão velha? Existe algo tão difícil para Deus? Na época designada, eu retornarei a ti no momento que agora vivemos, e Sara terá um filho. Sara ficou nervosa e ela negou. Não, eu não ri, ela disse. Ele disse, o anjo: Não, tu riste. Os anjos levantaram-se de seus lugares e miraram ofensivamente Sodoma. Avraham foi com eles para acompanhá-los. Deus disse: Como posso esconder de Avraham o que vou fazer a Sodoma, na própria terra que eu prometi dar-lhe? Como Avraham foi mencionado por Deus, ele abençoou. Avraham tornar-se-á uma grande e poderosa nação, e através dele todas as nações do mundo serão abençoadas. Pois eu o conheci e o prezo, porque ele instruiu seus filhos e sua casa depois dele, a guardar o caminho de Deus, agindo com caridade e justiça. Ele assim os instruiu para que Deus então traga a Avraham tudo o que ele prometeu fazer por ele. Mantendo sua palavra, Deus então disse a Avraham: O clamor contra Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra, é muito grande. E como seu pecado é muito grave, eu descerei e verei se eles fizeram tudo de acordo com o clamor que está vindo até mim. Então haverá destruição. Se não, eu saberei como puni-los. Eles, os anjos, voltaram de onde Avraham os acompanhou e dirigiram-se a Sodoma. Avraham ainda estava diante de Deus. Avraham aproximou-se de Deus e disse: Tu também destruirás os justos com os perversos?
Talvez haja 50 pessoas justas na cidade. Tu ainda destruirias e não pouparias o lugar em consideração aos 50 justos dentro dela? Fazer algo assim, matar o perverso juntamente com o íntegro, deixando o inocente e o culpado terem a mesma sorte, profanaria a percepção que as pessoas têm de ti, neste mundo e no mundo vindouro. O juiz do mundo inteiro não agirá com verdadeira justiça? Deus disse: se eu encontrar 50 justos em Sedom, pouparei toda a região das 5 cidades, em consideração a eles. Abraão então disse: eu desejo falar com Deus. Eu seria como pó e cinza, não fosse por ti. Mas supondo que faltem 5 dentre os 50 justos, tu destruirás toda a cidade por causa dos 5? Não destruirei se encontrar 45 lá, replicou Deus. Abraão persistiu e disse: supondo que há 40 lá, eu não agirei em consideração aos 40. Abraão disse: que meu Senhor não fique irritado, mas deixe-me falar. E se há 30 lá? Não agirei se encontrar 30 lá. Abraão disse: já falei agora demais diante do meu Senhor. Mas, e se 20 forem encontrados lá? E disse: não destruirei em consideração aos 20. Abraão disse: que meu Senhor não fique irritado, mas falarei uma vez mais. Supondo que 10 são encontrados lá? E disse: não destruirei em consideração aos 10. Quando ele terminou de falar com Abraão, Deus, o juiz, deixou. Abraão, o advogado, então voltou para casa, mas a execução continuou em andamento. Os anjos chegam para destruir Sedom e salvar Lot. Os 2 anjos chegaram a Sedom à tarde, um para destruir a cidade e outro para salvar Ló. Naquele dia, Lot foi apontado juiz-chefe enquanto estava sentado à porta da cidade. Lot sempre procurava por visitantes. Então, ele os viu e levantou-se para cumprimentá-los, prostrando-se com sua face no solo. Ele disse: por favor, meus senhores, dirijam-se discretamente para minha casa. Passem lá à noite, lavem seus pés e então continuem o caminho de vocês de manhã cedo. Não, eles replicaram. Passaremos a noite na praça. Ele insistiu muito com eles até que, finalmente, dirigiram-se discretamente para sua casa. Ele fez um banquete para eles e assou matzot, pois era Pessah, e eles comeram. Antes de irem para a cama, eles conversavam sobre a perversidade do povo da cidade. Quando, de repente, os habitantes de Sedom rodearam a casa, tanto os jovens quanto os velhos, a população inteira de cada canto da cidade, sem exceção. Eles clamaram por Lot e disseram: onde estão os homens que vieram para ti esta noite? Traze-os para nós, para que possamos conhecê-los e sodomizá-los. Lot saiu de casa, fechando a porta atrás de si. Ele disse: meus irmãos, não ajam perversamente. Eu tenho 2 filhas que nunca conheceram um homem. Eu as trarei para vocês. Façam o que lhes agradam com elas. Mas não façam nada a esses homens. Além do mais, eles vieram para debaixo do meu teto. Eles disseram: sai do caminho. Em resposta à sua proteção aos visitantes, eles disseram: você é uma única pessoa que veio de fora para viver aqui e agora você está nos repreendendo. Nós te faremos pior que eles.
e estenderam os homens suas mãos e vieram para Lot e tentaram quebrar a porta. Os anjos tiraram suas mãos e puxaram Lot para dentro de casa, fechando a porta. Eles golpearam os homens que estavam à entrada com o flagelo da cegueira, jovens e velhos igualmente, e tentaram em vão achar a porta. Os anjos disseram a Lot: quem mais tu tens aqui? Um genro? Teus próprios filhos? Tuas filhas? Se tu tens alguém na cidade, que eles saiam da área. Nós estamos prestes a destruir esse lugar, pois o clamor do povo é grande diante de Deus. Deus nos enviou para destruí-lo. Lot saiu e falou com seus 2 genros, que estavam comprometidos com suas filhas. Ele disse: mexam-se, saiam deste lugar. Deus está prestes a destruir a cidade para seus genros. Tudo não passava de uma grande comédia. Lot é salvo, Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra são destruídas. Ao despontar da aurora, os anjos apressaram Lot. Ergue-te. Eles disseram: toma tua mulher e as 2 filhas que desejam vir contigo. Tu não vais querer ser destruído por causa dos pecados da cidade. Tentando salvar sua riqueza, ele hesitou. Os anjos, por misericórdia divina a ele, agarraram-no pela mão, sua mulher pela mão e suas 2 filhas pelas mãos, conduzindo-os para fora, e os deixaram fora da cidade. Quando os anjos os conduziram para fora, um deles disse: não te preocupes com tua riqueza, corre por tua vida. Não olhes para trás, pois você não merece ver sua punição. Não pares em qualquer lugar no Vale do Jordão. Foge para Abraham, que está nos montes, para que tu não sejas destruído. Lot lhe disse: ó Deus, não me digas para fugir para as montanhas. Eu encontrei favor em teus olhos, e tu tens sido muito bom salvando a minha vida. Mas eu não posso alcançar os montes para escapar, pois eu serei considerado perverso em comparação a Abraham. Eu morrerei. Por favor, existe uma cidade onde eu posso me refugiar, que foi recentemente povoada e cujos pecados são pequenos. Deixe-me fugir para lá, e eu sobreviverei afinal. Lá não tem apenas alguns... ela não tem apenas alguns pecados? Um dos anjos replicou-lhe: em nome de Deus, eu também te dispensarei especial consideração de que não apenas tu serás salvo, mas eu não aniquilarei a cidade que tu mencionaste. Mas apressa-te, corre para lá. Eu não posso fazer nada até tu chegar lá. A cidade foi, daí em diante, conhecida como Tsoar, que significa pequeno. O sol tinha se erguido sobre a terra e Lot chegou a Tsoar. Deus e sua corte fez enxofre e fogo chover, primeiro água e depois fogo, sobre Sedom e Amorá. Veio de Deus do céu. Deus destruiu a planície inteira onde essas 4 cidades estavam situadas, aniquilando tudo o que vivia nas cidades e o que estava crescendo no solo. A mulher de Lot olhou para trás de onde estava Lot, e ela transformou-se num pilar de sal, como punição por negar sal aos visitantes. Abraham despertou cedo pela manhã, retornando-se ao lugar onde tinha estado com Deus para rezar. Ele olhou para Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra, e toda a área da planície, e tudo o que ele viu era que uma coluna de fumaça pesada subia da terra, como a fumaça de um forno de cal.
Quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de como Lot manteve em segredo que Sara não era irmã de Abraão. Assim, quando ele aniquilou as cidades em que Lot vivia, ele permitiu que Lot escapasse da destruição. Lot tem filhos com suas filhas. Lot subiu de Tsoar e assentou nos montes junto com suas filhas, uma vez que ele temia permanecer em Tsoar, que era muito próxima de Sedom. Ele viveu numa caverna, somente ele e suas 2 filhas. As filhas pensaram que o mundo inteiro havia sido destruído, como aconteceu com o dilúvio. Então, a moça mais velha disse para a mais nova: "Nosso pai está ficando velho. E quem sabe por quanto tempo mais ele poderá gerar filhos? E nenhum outro homem permaneceu no mundo para se casar conosco de maneira habitual. Vem, vamos embriagar nosso pai com vinho e dormir com ele. Nós então sobreviveremos através dos filhos de nosso pai." Nessa noite, elas embriagaram seu pai com vinho, e a mais velha foi e dormiu com seu pai. E ele não permaneceu quando ela... E ele não percebeu quando ela se deitou ou se levantou. No dia seguinte, a moça mais velha disse para a mais nova: "Na noite passada fui eu que dormi com meu pai. Esta noite vamos embriagá-lo com vinho de novo. Tu vais dormir com ele e nós sobreviveremos através dos filhos de nosso pai." Nessa noite, elas de novo embriagaram o pai com vinho. A mais nova levantou-se e dormiu com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou ou se levantou. As 2 filhas de Ló ficaram grávidas do seu pai. A mais velha teve um filho e ela chamou Moave, literalmente do pai. Ele é o ancestral do povo de Moabe, que continua a existir até hoje. A mais nova também teve um filho, e ela chamou Ben-Ami, que literalmente quer dizer filho de meu povo. Ele é o ancestral do povo de Amon, que continua também a existir até hoje. Avraham migrou daí, já que ele não conseguia mais encontrar hóspedes depois da destruição de Sodoma, para a terra de Negev, e ele assentou-se entre Kadesh e Shur, vivendo em Gerar. Sem o consentimento de Sara, ele falou sobre sua esposa Sara: "Ela é minha irmã." Avimelech, rei de Gerar, enviou mensageiros e tomou Sara. Deus veio para Avimelech num sonho nessa noite e disse a ele: "Tu morrerás por causa da mulher que tu tomaste. Ela já é casada." Avimelech não se aproximou dela. Ele disse: "Ó Senhor, tu matarás até uma inocente nação? Não me disse que ela era sua irmã?" Ela também afirmou, assim como suas criadas, que ele era seu irmão. "Se fiz algo, foi com um coração inocente e mãos limpas, pois eu não toquei nela." Deus disse-lhe no sonho: "Eu também compreendi que tu o fizestes com um coração inocente, mas tu não tens mãos limpas, tá? Por isso eu evitei de tu pecares contra mim, não te dando oportunidade de tocares nela. Agora, devolve a mulher ao homem e não temas que ele te odeie, pois ele é um profeta e saberá que tu não tocaste nela. Ele rezará por ti e tu viverás, mas se tu não a devolveres, saiba que tu morrerás, e tudo que é teu." Avimelech levantou-se cedo pela manhã e chamou todos os seus servos. Ele repetiu-lhes todas essas palavras em seus ouvidos, e os homens ficaram muito amedrontados. Avimelech chamou Avraham e disse: "Como tu podes fazer isso? Que coisa terrível eu te fiz para que tu trouxesses tão grande culpa sobre mim e meu povo?
Tu me fizestes adoecer de uma maneira nunca antes ocorrida, onde todos os orifícios do meu corpo ficaram bloqueados. Avimeleque então perguntou a Abraão: o que tu vistes que te levou a fazer tal coisa? Abraão disse: tudo isso é porque eu percebi que aqui faltava temor de Deus. Eu poderia ser morto por causa da minha mulher. De qualquer maneira, ela é realmente minha irmã, a neta de meu pai, que é como uma filha, mas não a filha de minha mãe. Ela, mais tarde, tornou-se minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai e peregrinar entre os povos perversos, pedi a ela que me fizesse um favor. Onde quer que chegássemos, ela deveria dizer que eu era seu irmão. Avimeleque tomou do rebanho e do gado servos e servas, e ele os deu a Abraão para apaziguá-lo, de modo que ele rezasse por ele. Avimeleque devolveu a mulher Sara para ele. Avimeleque disse: minha terra inteira está diante de ti, assenta onde melhor te parecer. Para Sara, ele disse: estou dando 1000 peças de prata a Abraão, que tu disseste ser teu irmão. Se alguém suspeitar que eu abusei de ti e então te rejeitar, que eu então te rejeitei, o dinheiro será um disfarce para desviar a suspeita sobre ti e todos aqueles que te acompanham. Tu podes provar a tua inocência a todo mundo. Abraão orou a Deus e Deus curou Avimeleque, assim como sua mulher e serva, de modo que elas ficaram aptas a terem filhos. Deus tinha previamente selado todo o orifício da casa de Avimeleque por causa da mulher de Abraão, Sara. O nascimento de Isaac. Deus concedeu especial providência a Sara. Ele lembrou-se de sua promessa de gravidez a Sara, conforme ele dissera, quando os anjos visitaram Abraão. Deus fez com que Sara engravidasse, conforme ele dissera a Abraão, na convenção das partes. Sara concebeu e ela deu à luz um filho a Abraão, em sua idade avançada. Foi na exata época em que Deus lhe prometeu através dos anjos. Abraão deu o nome Isaac ao filho que ele teve, a quem Sara tinha então dado à luz. Quando seu filho Isaac tinha 8 dias de idade, Abraão o circuncidou, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando seu filho Isaac nasceu. Sara disse: Deus deu-me riso. Todos que ouvirem sobre isso alegrar-se-ão comigo. Ela disse: não fosse por Deus Todo-Poderoso, quem poderia sequer sugerir a Abraão que Sara amamentaria filhos? Mas eis que dei à luz um filho em sua velhice. A criança cresceu e foi desmamada, e aos 24 meses, Abraão fez uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado e convidou todas as pessoas importantes da geração. O 9º teste de Abraão, a expulsão de Agar e Ismael. Mas Sara viu que o filho que Agar tinha dado à luz para Abraão se pervertera e adorava ídolos. Ela disse a Abraão: expulsa essa serva juntamente com seu filho. O filho dessa escrava não merece compartilhar nenhuma herança com aquele que é meu filho, nem com alguém tão íntegro como Isaac. A idolatria cometida por seu filho aborreceu demais Abraão. Deus disse a Abraão: não te aborreça por causa do menino e tua escrava. Faz tudo o que Sara te diz. Escuta a voz profética dela, porque teus verdadeiros descendentes virão de Isaac. Eu também farei uma nação do filho da escrava, pois ele é teu descendente físico. Abraão levantou-se cedo pela manhã. Ele tomou o pão e um odre de água, deu-os a Agar, colocando sobre seu ombro.
Ele a despediu com o menino. Ela voltou à idolatria e vagou a esmo no deserto de Beer-sheva. Ismael adoeceu e bebeu muita água. Quando a água do odre acabou, ela largou o menino sobre um dos arbustos. Ela afastou-se e sentou-se em frente a ele, à distância de 2 lançamentos do arco. Ela disse: que eu não veja a morte do menino. Ela sentou-se afastada dele, pois ela também estava morrendo, e chorou alto. Deus ouviu o menino chorando. Um anjo de Deus chamou Agar do céu e lhe disse: o que é que há, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do menino lá onde ele está e julgou, de acordo com este momento, e não conforme o que ele está destinado a fazer. Vai e levanta o menino. Mantém tua mão fortemente nele, pois farei dele uma grande nação. Deus abriu seus olhos e ela viu um poço de água. Ela foi e encheu o odre com água, dando ao menino para beber. Deus ficou com o menino. Ele cresceu e viveu no deserto, onde tornou-se um arqueiro. Ele assentou no deserto de Param, e sua mãe tomou-lhe uma esposa do Egito, seu próprio lugar de origem. Avimeleque faz um pacto com Avraham. Por volta dessa época, Avimeleque e seu general Phicol disseram a Avraham: a julgar por sua miraculosa salvação de Sedom, a vitória na guerra e a paternidade em sua velhice, Deus está contigo em tudo que tu fazes. Agora, jura-me aqui por Deus que tu não agirás falsamente comigo, com meus filhos ou com meus netos. Mostra-me e a terra onde tu vivestes, mostra-me e a terra que tu vivestes, a mesma benevolência que eu tenho mostrado a ti, oferecendo-te a colheita de toda a minha terra. Eu juro, replicou Avraham. Avraham então queixou-se a Avimeleque sobre o poço que os servos de Avimeleque tinham tomado à força. Avimeleque disse: não sei quem poderia ter feito tal coisa. Nunca me dissestes. Não ouvi nada a respeito até hoje. Avraham tomou do seu rebanho e gado e deu a Avimeleque, e os dois fizeram um tratado. Avraham então pôs 7 ovelhas separadas. Avimeleque perguntou a Avraham: qual o significado dessas 7 ovelhas que tu separastes? Toma estas 7 ovelhas de minha mão, replicou Avraham, como prova de que eu cavei este poço. Essa área foi chamada, por isso, Beer-sheva, poço do juramento. Uma vez que os dois fizeram uma promessa ali. Eles assim fizeram um tratado em Beer-sheva. Avimeleque e seu general Phicol então saíram e retornaram para a terra dos filisteus. Avraham plantou uma tamargueira em Beer-sheva, alternativamente plantou um pomar ou estabeleceu uma hospedaria. E ele encorajava todos os visitantes ali a proclamarem o nome de Deus, o Deus do mundo, ao terminarem de comer. Avraham viveu ali na terra dos filisteus por 26 anos, muitos dias mais do que os 25 anos que ele viveu em Hebron. O 10º teste de Avraham, Akedah. Após essas palavras do Satã, que acusou Avraham de não oferecer um sacrifício a Deus em seu banquete de celebração, Deus testou Avraham. Avraham disse: eis-me aqui para ti. Por favor, toma teu filho, teu único filho que tu amas, Yitzhak, e vai para a área de Moriá. Traze-o como uma oferenda queimada em uma das montanhas que eu te direi. Avraham levantou cedo pela manhã para executar a ordem de Deus e selou seu jumento pessoalmente.
ele tomou seus 2 jovens, Ismael e Eliezer, com ele, a fim de que, pelo menos, um ficasse com ele o tempo todo. Juntamente com seu filho Yitzhak, ele cortou lenha para o sacrifício e partiu em direção do lugar que Deus lhe havia designado. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe, um monte em particular, com uma nuvem sobre si. Abraão falou aos seus jovens: fique aqui com o jumento. O menino e eu nos aproximaremos mais um pouco do lugar de nosso destino. Nós nos prostraremos e então retornaremos a vocês. Abraão tomou a lenha do sacrifício e colocou-a sobre os ombros de seu filho Yitzhak. Ele mesmo tomou o fogo e a faca da imolação, e os 2 caminharam juntos. Yitzhak falou a Abraão: pai, eis-me aqui para ti, meu filho. Yitzhak disse: aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho, replicou Abraão. Os 2 caminharam juntos. Eles chegaram ao lugar designado por Deus. Abraão construiu lá o altar e arrumou a lenha. Ele então amarrou as mãos e os pés de seu filho Yitzhak e o colocou sobre o altar, sobre o topo da lenha. Abraão estendeu a mão e tomou a faca da imolação para degolar o seu filho. O anjo de Deus chamou-o do céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu: eis-me aqui. O anjo disse: não estenda tua mão para abater o menino, e não faças nada a ele, pois agora sei que tu temes a Deus, e tenho uma prova para mostrar ao Satã, que tu não recusastes teu único filho a mim. Abraão então olhou em volta e havia um carneiro. Abraão viu depois que o anjo lhe falou, e observou que ele estava preso por seus chifres numa moita. Abraão foi e agarrou o carneiro e ofereceu como oferenda queimada no lugar de seu filho. Abraão denominou o lugar de Deus selecionará, Adonai Yeré. Até hoje, esta é a montanha associada à revelação de Deus. O anjo de Deus chamou Abraão do céu uma segunda vez. Ele disse: Deus declara: eu jurei por minha própria essência que por tu teres realizado este ato e não recusastes teu filho, teu único filho, eu te abençoarei a ti e a teu filho, e eu multiplicarei teus descendentes e os descendentes de teu filho como as estrelas do céu e a areia do mar, e teus descendentes herdarão as cidades dos inimigos. Todas as nações do mundo serão abençoadas através de teus descendentes, porque tu escutaste a minha voz. Abraão retornou aos seus jovens e juntos eles levantaram e partiram para Beer-sheva. Abraão permaneceu em Beer-sheva por um tempo antes de retornar a Hebrom, onde já tinha vivido por 12 anos depois de deixar Beer-sheva. O nascimento de Rivka. Depois disso, Abraão, que achava que Yitzhak deveria se casar e ter filhos, recebeu uma mensagem de Deus sobre o nascimento de Rivka. Milcá também teve filhos do teu irmão Nahor, e também ela teve 8 filhos na família, como Yaakov teria de suas esposas principais. Uts, o primogênito, Bus, seu irmão, Kemuel, pai de Aram, Kesed, Hazor, Pildash, Idlaf e Betuel. Betuel teve uma filha, Rivka. Milcá teve esses 8 filhos com Nahor, irmão de Abraão. A concubina de Nahor era chamada Reumá. Ela também teve 4 filhos, como Yaakov teria de suas concubinas: Tevar, Gaham, Tahash e Maahá. Aqui termina a Parashá de Vayera.